unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Você trouxe sua Bíblia? Vale se você tiver no tablet e no celular também, ok? Então eu quero que você pegue e levanta ela assim. Diga, essa é a palavra de Deus. Agora diga todo mundo, essa é a palavra de Deus. Viva e eficaz. E eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. E eu vou fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 38. Eu preguei algo parecido com isso esses dias, mas eu quero partir daí de novo. Tem mais algumas coisas para falar nesse texto e em outros textos que eu vou usar hoje também. A palavra de Deus, ela é tremenda. Sempre tem coisa nova, coisa fresca para nós. Amém? Então, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 38, vamos ler todos juntos. Aleluia. Glória a Jesus. Se vocês estiverem com expectativa, o Senhor vai superar a expectativa que vocês tiverem. Amém? Aleluia. Podemos ler? Sim. Está escrito, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu estou chamando a atenção para esse fato. Quando Jesus disse, ficai aqui e vigiai comigo. O que seria vigiar? Que ele propõe para eles aqui. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em... Vocês estão comigo ou não? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está... O Espírito, na verdade, está... Eu estou tentando fazer você conectar comigo. Amém? Tem uma palavra para nós essa noite. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se possível... Não, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Pai, eu te dou graça pela tua palavra que vai ser falada, pregada hoje à noite. Mas eu não tenho a capacidade sobrenatural de falar se não for pelo Espírito Santo. Então, por favor, eu peço, Espírito Santo, conduz a mensagem, conduz. Eu preciso de inspiração para falar, eu preciso da unção para falar, porque as pessoas só podem ser tocadas se o Senhor estiver envolvido, inspirando, ungindo e transmitindo a palavra. Eu não consigo tocar as pessoas dessa forma espiritualmente, se não for através do Senhor. Então, Espírito Santo, eu conto com o Senhor hoje aqui, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Ficai aqui e vigiai comigo.
Ficai aqui e vigiai comigo. Eu vou ler mais alguns versículos. Vai lá em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou agora ler bem rapidinho, tá bom? Se puderem colocar aí no quadro, é melhor ainda, porque aí vai mais rápido. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo no Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Lucas 18, 1. Aleluia. Diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar. O dever de orar? Vocês estão aqui? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Vão comigo, gente. É muito legal a gente trabalhar junto, tá bom? Isso é importante e didático também. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar? Sempre e nunca esmorecer. O dever de orar? Sempre e nunca esmorecer. Jesus estava falando com os discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. E depois na frente ele diz: o Espírito, o seu Espírito, não o Espírito Santo, o seu Espírito, ele está pronto, sempre pronto. Mas, porque você está habitando, morando dentro de uma carne, a carne é fraca e te leva a fazer coisas que você não quer fazer. Mas não significa que você tem que fazer o que a sua carne quer fazer. Então o que você tem que fazer? Vigiar. E como eu vigio? Jesus estava falando com os discípulos e ele estava dizendo para eles vigiar, e depois ele diz assim: vocês não puderam ficar nenhuma hora em oração? Então quer dizer que vigiar, que Jesus estava falando, era orar. E por que quando você ora, você está vigiando? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, escuta, eu vou falar algumas coisas com vocês. Eu estou numa jornada de ensinar pessoas, ou de levar pessoas, que é diferente de ensinar, levar pessoas para a oração, levar pessoas para ter uma vida de oração. Esta é a minha jornada aqui na terra, a minha jornada. Eu vou viver os meus anos da minha vida, já faço isso há muito tempo, mas eu vou viver os anos da minha vida, todos os anos da minha vida, levando, conduzindo e pegando pessoas e levando comigo para a vida da oração. Agora, eu tenho provado através dos anos muitas coisas por meio da oração. Eu tenho provado, eu tenho experimentado coisas maravilhosas por viver uma vida de oração. E porque eu tenho visto coisas acontecer na minha vida, eu quero levar pessoas a desfrutar, ou a desfrutarem das mesmas coisas. Por exemplo, vocês sabem, eu sempre falo isso. Eu já descobri que quanto mais tempo eu passo na oração, eu saio dali impregnado de Deus. Quanto mais tempo eu passo orando, eu saio dali mais cheio dele, mais cheio dos pensamentos, mais cheio da presença, mais cheio da graça, mais cheio da unção dele. Cada vez que eu passo ali, eu fico cada vez mais impregnado dele. Jesus falou para esses discípulos o dever de orar sempre. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mas sabe, querido, todos nós começamos de um lugar.
Todos nós temos o nosso começo. E começo é começo. Ok? Começo é começo. Quando você está malhando na academia, eu não entendo de academia, eu não sei muita coisa sobre lá, mas eu sei que, pelo menos eu tenho bom senso para entender o seguinte: eu não posso chegar na academia e ver de repente o nosso irmão Williams, que ele é muito forte, malhando com aqueles supinos pesados, que eu não sei os pesos daquilo, e ele malhando lá e eu olhar para ele e dizer assim: rapaz, ele tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Eu vou fazer a mesma coisa que ele é igual eu. Vou pegar aqui esses supinos igual a ele. Meu primeiro dia na academia. Eu vou pegar igual a ele e vou chegar aqui e vou começar a malhar igual a ele. Vai dar certo para mim? Por que não vai? Ele chegou naquele lugar por quê? Ele chegou naquele lugar porque ele foi fazendo, treinando, fazendo. Ok? Então ele chegou em um lugar onde ele consegue fazer aquilo. Não adianta eu olhar para ele e ainda eu tentar o meu primeiro dia fazer igual a ele e depois sair dizendo assim: não dá certo não. Negócio de academia, não dá certo. Eu tentei fazer o que ele está fazendo, não dá certo. Não dá. Ele estava lá com aqueles negócios grandões, malhando, e eu fui tentar fazer, eu não consegui. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender porque eu não consegui. Queridos, veja bem, eu tenho que começar de algum lugar. E lá na academia normalmente é assim, tem um instrutor, não é assim? Sim ou não? Vocês que vão para a academia dizem assim, não é? Tem um instrutor que ele vai me indicar ou instruir por onde começar, não é? Ele vai me dizer por onde começar. Então assim, você vai começar por esses aqui. Não, mas eu queria começar igual a ele. Não dá para você. Como não dá? Eu vi ele fazendo. Não, mas não dá para você. Você tem que começar daqui. Você tem que começar desse lugar. Eu estou fazendo essa comparação, porque eu tenho visto muitas pessoas saírem desanimadas, decepcionadas na vida da oração, porque elas não estão conseguindo fazer como alguns. Não, eu estou desanimado. Por quê? Eu não consegui orar igual o Lilo. Igual o Lilo não dá. Você entende? O menino passa o dia orando. Cadê ele? Fugiu. Ele passa, e as pessoas estão assim: cara, eu quero fazer oração igual o Lilo. Não, meu querido, você já ora há algum tempo? Não oro, mas eu vou fazer igual ao Lilo. Não vai. Você tem que começar de algum lugar. Agora, o fato é que todos nós temos a obrigação de entrar numa vida de oração. E Jesus falou sobre o dever de orar sempre. Não é de repente, se você quiser, se você gostar, talvez você não gosta, mas assim, se você gostar, de repente você pode orar de vez em quando. Não. É o dever de orar sempre. Dever é dever, queridos. Alguém diz assim: não, eu acho que não é necessário isso não. Como assim? Pelo menos na minha Bíblia está muito claro. Tem gente que diz que não é necessário, e alguns dizem, por causa de alguns de nós que fica muito tempo orando, diz que não é necessário. Você não chega num ponto da sua vida onde você tem tanta experiência e você já não precisa mais orar tanto, querido. Não chega, porque se fosse assim, Jesus não orava tanto e passava a noite inteira em oração. Então você não chega num lugar onde você diz assim: não, agora eu não preciso mais orar assim igual você não. Não existe isso. Você não chega nesse lugar. Porque quanto mais você orar, mais você vai querer orar. Agora, é importante saber o seguinte: nós temos que partir de um lugar. E você quer saber como a oração é tão tremenda? Esses textos já seriam suficientes para mostrar isso. Mas eu quero usar mais uma história. Eu gosto de pegar as histórias da Bíblia e usar. Tinha um homem chamado Daniel. Quem já ouviu falar de Daniel da Bíblia? Aquele que foi jogado dentro da cova dos leões. Eu vou dizer para você por que ele foi jogado na cova dos leões. Ele era um homem muito sábio, inteligente, e ele ainda interpretava sonhos. Então ele estava lá como um judeu lá no reinado de Dario, servindo o rei Dario. Ok? E o rei Dario escolheu 3 presidentes para servir a ele, para dividir as tarefas. Escolheu 3 presidentes. E um dos 3 presidentes era nada mais nada menos que Daniel. Daniel se destacava entre os 3. Ele era extraordinário. Daniel se destacava. Então é o seguinte: aqueles outros 2
que foram escolhidos junto com ele, ficariam ciumados com ele. Eles ficariam ciumados e eles estavam tentando um plano para ver se conseguia parar Daniel. No capítulo 6 de Daniel está escrito. Então eles pensaram, como que nós vamos pegar esse camarada? Não tem jeito, vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegá-lo na lei dele. Então na lei dele eles tentaram descobrir o que Daniel fazia. Então eles descobriram que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes. Não era uma. 3 vezes ao dia, todos os dias ele fazia isso. Todos os dias. Então, Daniel estava tendo muito sucesso, ele era admirado pelas pessoas, admirado pelo rei, ele tinha uma vida de sucesso. Então eles foram lá para averiguar o que Daniel fazia. Ele orava 3 vezes ao dia. Então eles pensaram em um plano para tentar fazer Daniel parar de orar. Veja, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida, nós já entendemos, nós já sabemos, nós já ouvimos isso, que a vida, ela é espiritual. A vida que você vive na carne hoje, eu não estou falando na carne no sentido de pecado, mas nesse corpo. A vida que você vive nesse corpo, não se resume ao que você vive aqui. A vida, na verdade, é espiritual. Eu quero dizer o seguinte, tem coisas por trás da vida que você vive. Ok? Coisas por trás do que você vive. E tem um reino espiritual. E existe demônios nesse campo espiritual. E existe anjos nesse campo espiritual. E existe Deus, o Espírito Santo. Existe Jesus nesse campo espiritual. Existe espíritos maus, espíritos malignos nesse campo espiritual. Então assim, a vida não se resume ao que você vive naturalmente falando. A vida é espiritual. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então o que eu estou querendo dizer? Por trás desses homens que estavam com inveja de Daniel, na verdade, tinha espíritos malignos com inveja. Na verdade não era inveja. Espíritos malignos que sabiam que Daniel estava paralisando os planos deles enquanto ele orava. Porque quando você ora, você tanto se guarda, se protege ou vigia, como Jesus chamou, como você também paralisa os planos do diabo na sua vida e na vida dos outros também, dos parentes, dos familiares, enfim. Deus já me usou para paralisar os planos do diabo na minha família, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus filhos, da minha esposa. Deus já me usou para paralisar várias vezes os planos do diabo. Como? Através da oração. Então assim, o diabo, os demônios, eles têm muito temor, medo da sua vida de oração. Então assim, queridos, a vida é espiritual. Não se resume ao que você vive na carne. Não se resume ao que você está vivendo. Tem forças espirituais por trás da vida ou da sua vida. Forças espirituais, tanto tentando fazer você progredir, você avançar, como tentando fazer você parar. E é disso que Jesus falava quando ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, queridos, coisas estão acontecendo e muitas vezes nós não estamos atentando para elas. Vocês estão aqui comigo? Estão entendendo o que eu estou pregando hoje? Eu estou falando com alguém aqui hoje? Queridos, a vida, ela é espiritual. E eu posso dizer, se eu posso dizer assim, ela é mais espiritual do que natural. Sim, porque tudo começa no espírito. Tanto a bênção quanto a maldição, elas começam no espírito. Se as pessoas estão sofrendo maldições, começou no espírito, no espiritual. Se as pessoas estão sendo abençoadas, começou no espírito. Amém? Amém. Aleluia. Então, por que caminho eu estou indo? Sobre o dever de orar sempre. O dever de orar sempre. Agora, eu preguei uma mensagem no domingo, eu disse assim, sobre você passar tempo com Deus, considerar a presença de Deus, estar com Ele. E não necessariamente você tem que fazer só a oração, você pode também adorar, cantar.
Cantar para Deus. Sim ou não? Cantar, você lá e Deus cantando, você fazendo assim, sabe? Você está passando tempo na presença de Deus. E isso vai redundar em bênçãos para a sua vida, em proteção para a sua vida. Isso vai redundar em portas abertas para a sua vida. A gente fala muito e ensina muito sobre orar em línguas. Queridos, eu descobri uma maneira extraordinária de orar. Porque assim, ó, em português, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá atrás, em 2005, o Ricardo estava comigo naquela época. 2005, eu estava com a vida travada. E eu sabia orar em português, mas as coisas não estavam funcionando para mim. E sabe, queridos, quando eu comecei a prestar mais atenção, porque eu já ouvia falar sobre orar em línguas, mas eu comecei a prestar mais atenção sobre oração em línguas. Eu pensei, cara, eu vou experimentar a oração em línguas. Eu vou fazer isso. Então eu lembro que, até então eu não tinha chegado a orar tanto na minha vida. Porque assim, em português, eu não conseguia orar 2 horas em português. Eu não tenho um assunto tanto assim. Para ficar ali falando, Deus, e agora abençoa minha irmã, minha mãe, meu pai, e Senhor, e não sei o que, e tal. E daqui a pouco 15 minutos eu já acabei com tudo. Você entende? 15 minutos, eu acabei. Alguns têm mais assunto, tem gente que ora igual a minha esposa e consegue falar bastante, mas bastante dá 40 minutos. 40 minutos, não, já orou por todo mundo, lembrou da igreja inteirinha, lembrou de todo mundo, mas 40 minutos, fala rápido. Então, eu pensei, cara, eu vou experimentar orar em línguas. Peguei um livro, Dave Robertson, li o livro, e eu orei 2 horas em línguas direto, a minha primeira vez. Eu pensei, cara, que extraordinário, eu orei 2 horas em outras línguas. 2005 isso. Eu pensei, meu Deus do céu, eu orei. Você tem que entender o seguinte, o meu começo ali. Só que assim, eu já comecei com o pé direito. Você entende o que eu estou dizendo? Eu precisava destravar a minha vida. Eu precisava destravar muita coisa, você não tem noção de quanto era travado. Não, eu não era pastor não. Eu estava tentando ter uma igreja. Estava lá no Verbo da Vida, no começo, no Verbo da Vida de Pinheiro. Então, estava tentando ter uma igreja ainda. Não fazia nada lá. Naquele tempo, não fazia nada. Sentava no banco da igreja e ficava lá. Mas eu pensei, eu vou entrar nisso aí. Eu vou orar em línguas. Eu vou orar em línguas. Eles estão falando que funciona. Mas uma coisa é você ouvir os testemunhos dos outros. Outra coisa é quando você começa a ter os próprios testemunhos seus. E naquela época eu comecei a ter os meus próprios testemunhos através da vida de oração. Aí você empolga. Você entende o que eu estou dizendo? Tipo assim, eu já ficava um pouco empolgado sobre os testemunhos dos outros. Eu falava, uau, eu vou fazer também. E está dizendo que funciona? Se você vê um cara chegando aqui todo fortão, você, cara, como é que você ficou desse jeito? Ele fala, eu malhei. Você já não fica empolgado? Mesmo que você não consegue ir na academia, mas você fica empolgado. Estou falando para os homens agora, não é? Você fala, cara, o cara é fortão, meu. Como que fica assim? Aí fala, faz 1 ano e 2 meses que eu estou na academia. Você pensa, 1 ano e 2 meses. Então, queridos, eu comecei a orar em línguas. E aí eu comecei a gostar de orar em línguas. Você entende? Eu estava malhando, estava no começo. Ó, estou malhando, estou no começo. Então eu comecei a gostar daquela prática. Por quê? Porque eu comecei a ver resultados na minha vida. Desemprego, aí eu passei a trabalhar. Mas assim, era 2 anos desempregado, então era muito tempo. Então, ter um emprego para mim era uma coisa extraordinária, você tem que entender isso. Você entende o que eu estou pregando? Era extraordinário para mim. Daqui a pouco, o pastor me olhou e falou assim, quero que você pregue no culto de domingo de manhã. Meu Deus do céu, pregar no domingo de manhã, eu fiquei empolgado. Fala sério? Eu vou pregar no domingo de manhã. 2006, agora. Então, eu pensei, as coisas estão começando a acontecer. Eu comecei a orar e daqui a pouco as minhas mãos começaram a formigar no quarto. Rapaz, minhas mãos estão formigando. Eu sabia que era unção porque eu tinha experimentado. Naquele ano, um profeta impôs as mãos sobre mim. O Ricardo estava na aula no dia, o profeta impôs as mãos sobre mim. Eu fiquei lá com a boca aberta assim, ó. Que isso que está acontecendo comigo? Foi a minha primeira vez em 2005. Hoje,
Eu tenho desfrutado muito disso, cada vez mais forte. Mas naquela época você tem que entender que eu fiquei assim, ó, igual o Wesley fica. Belisca. Eu fiquei assim, igual ele. Rapaz, é Deus mesmo, é isso aí, Deus. Então eu comecei a entrar na oração em línguas e comecei a ver resultados. Quando você vê resultados na sua vida, querido, aí já era. Aí muda tudo para você. Eu vou te dizer o que eu comecei a pensar. Por que eu não descobri isso antes? Sério? Sabe por quê, gente? Eu sou crente desde pequeno. Desviei por 2 anos e voltei com 16 anos de idade. 16 anos. Eu comecei a orar em línguas, era em 1994. Até o ano de 2005 passaram-se 11 anos. Você entendeu? 11 anos. Fica de pé lá atrás. 11 anos se passaram. Aí, eu descobri a bendita da oração em línguas. Eu sei, muitas pessoas não gostam, não acreditam, não importa, mas para mim funciona e está sendo extraordinário. Aí, eu comecei a entrar na oração em línguas e descobri. Então eu pensei, rapaz, às vezes nós pensamos que a vida espiritual é uma coisa difícil de viver e de praticar. Quando eu descobri a oração em línguas, ou orar em outras línguas, quando eu descobri isso, eu pensei, Deus tinha uma carta na manga, e eu acabo de descobrir essa carta. Vocês ouviram o que eu disse? Foi o sentimento que eu tive, Ricardo, foi o sentimento que eu tive em 2005. Deus tinha uma carta na manga. E eu acabo de descobrir essa carta. Você entende por que eu falo tanto disso? Ele fala tanto disso que ele não tem outra coisa para falar. Não, querido, eu falo sobre aquilo que deu choque, causou impacto na minha vida. Então eu quero levar um grande número de pessoas a viver e experimentar as mesmas coisas. O que deu certo para mim, o que mudou a minha história, o que mudou a minha vida e o que me trouxe aqui e me levou a voar por esse país e ainda me levou lá para a Europa. Eu quero que você viva também, para você viver as mesmas coisas. Eu estava lá naquele avião, indo para Portugal. Rapaz, se eu tivesse descoberto a oração em línguas antes. Eu fui em 4 cidades diferentes naquele país. Não, eu não fui em um lugar só. Eu fui em Lisboa, eu fui em Porto, preguei em todas essas cidades. Lisboa, Porto e Braga. E ainda me levaram para conhecer uma outra cidade chamada... Não lembro mais. Já esqueci. É essa cidade aí. Então, queridos, imagina. Eu pensei, cara, eu estava lá desempregado na minha casa, morando numa casa de 1,5 cômodos. E aí eu descubro a oração em línguas. Eu começo a orar em línguas e Deus começa a fazer isso com a minha vida. Você acha que eu não vou querer pregar e ensinar isso? Fala sério, gente. Fala sério. Mas dá um pouco de trabalho. Claro, se você quiser ficar musculoso ou musculosa, sei lá, você vai ter que malhar, não tem jeito. Não, eu quero ficar, mas eu não queria passar por esse processo de supino e não sei o que. Eu não quero passar por bicicleta, eu não quero passar por esteira, eu não quero passar. Eu só queria ficar forte. Não tem alguma coisa para beber e ficar forte? Não, você vai ter que malhar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, vai ter que malhar. Tem gente que diz assim, mas esse negócio que ele fala da oração em línguas aí, tem que ficar orando. É claro que tem que ficar orando. É claro. Mas tem que, às vezes é cansativo, eu sei. Às vezes é cansativo você ficar lá. E, do mesmo jeito, querido. Mas olha, práticas espirituais dão resultados espirituais. Dão resultados espirituais para a sua vida, querido. Não precisa se escandalizar com o tempo. Às vezes eu prego e eu tento impulsionar pessoas. É porque eu prego para vocês e ao mesmo tempo eu sei que eu estou pregando para muita gente no Brasil e fora do Brasil, porque eles estão ouvindo as minhas mensagens lá no meu canal no YouTube. Então eles estão sendo abençoados e eles me escrevem lá. Então assim, eu estou pregando para vocês e estou pregando para eles também. Então eu estou pregando para gente de todos os lugares, de diversos níveis. Então essas pessoas, elas querem mais, elas me chamam e me perguntam, eu já estou orando 8 horas em línguas, quando é que começa a acontecer? Elas querem saber.
Mas a verdade é, se você permanecer firme, as coisas vão acontecer. Não é da mesma forma, querido. Às vezes Deus está tratando uma coisa diferente no Williams, que está tratando na Cíntia. Às vezes tem coisas na Cíntia que precisa mudar, que não são as mesmas coisas da vida do Ricardo. Às vezes as estruturas que precisam ser colocadas no Eduardo Henrique Souza Leite, para mostrar que eu sei o seu nome. As coisas que precisam ser colocadas na vida dele são diferentes da vida dela. Então assim, não é o mesmo tempo. Sabe, Deus ele precisa fazer mudanças dentro de nós. Então ele precisa fazer mudanças. Quando você está orando em línguas, as mudanças estão acontecendo. Às vezes a pessoa é tão sem paciência. Queridos, eu não sou hoje o que eu era há 10 anos atrás, não. Eu já contei para vocês que eu era líder lá do grupo de louvor, minha esposa e eu. E aí, a irmã, as duas, mãe e filha, chegavam atrasadas. Vamos ter uma conversa com eles lá. Uma conversa, nós dois, nós somos líderes, vamos conversar. Aí, eu não era casado com ela não, a gente nem namorava. Mas a gente sentou com a mãe, e eu estava lá irredutível, sabe? Não, vai ficar de banco. Vai ficar de banco. Não, mas a gente pega o ônibus, e o ônibus demora, e são 2 ônibus, o lugar era perto, mas tinha que pegar 2 ônibus, entende? E a gente pega o ônibus, e a gente tem que vir, e aí o ônibus sempre atrasa. Não, vocês têm que sair mais cedo de casa. Tem que chegar no horário aqui é assim. Regras são regras. Sabe, queridos, hoje eu olho para trás, eu fico pensando, cara, como você era bobo. Como você era sem misericórdia. Sabe? Eu fui morar no mesmo lugar que ela. E eu descobri que o lugar era ruim mesmo. Aí eu penso, cara, por que eu fui daquele jeito? Sabe por quê? Porque tinha coisas em mim que precisavam mudar. E hoje eu não ajo da mesma forma. Aí você vê eu cheio de misericórdia aqui na igreja. Você fala, por que ele é assim? Querido, experiência. Eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu já passei por esse caminho. Sabe, eu não saio tomando decisão. O pastor tem que correr lá e resolver isso. Não tenho que correr. Eu não tenho que correr. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito. E Ele vai me guiar se eu estiver atento a Ele. Então assim, como Kenneth Hagin costuma dizer, é melhor você estar atrasado em Deus, mas mantendo Ele na sua frente e vendo o que Ele está fazendo, para você poder acompanhar, do que você passar na frente de Deus e já perder Ele de vista e não consegue fazer mais nada. Porque você já perdeu Ele de vista. Você entende? Eu sigo isso na minha vida. Eu sigo isso. Teve um irmão, ele era líder de jovens lá na primeira igreja que eu congreguei. Eu estou abrindo um parênteses para colocar essas coisas, mas é importante para algumas pessoas aqui, talvez hoje à noite, eu não sei. Eu quero ser guiado pelo Espírito, é melhor assim. Então, eu lembro de um líder de jovens. Ele estava dirigindo aquele grupo de jovens e um dia ele me deu um conselho. Eu jamais esqueci o conselho. Ele disse para mim assim, olha só, vou te falar uma coisa. Sabe quando você tem que tomar uma decisão? E aí vem algo aconteceu e agora já vem dentro de você, vou fazer aquilo, eu vou tomar. Sabe o que você faz? Esquece esse negócio, joga fora, porque essa não é a decisão certa. Ele falou para mim, espera, acalma os ânimos, espera um pouquinho, deixa abaixar a poeira, bem tranquilamente, aí você vai conseguir ouvir a direção certa. Então eu faço assim, eu não estou com pressa. Eu não tenho pressa. Pastor, mas você não vai fazer nada, pastor? Você não vai... Os diáconos estão brigando lá atrás, você não vai fazer nada. Eu ainda não sei o que fazer. Não adianta ir lá dizer para eles, vocês estão errados. Eles sabem. Vocês entendem o que eu estou pregando? Eles sabem que eles estão errados, gente. Vocês estão errados os dois, banco nos dois. Calma. Você entende o que eu estou falando? Queridos, quando você começa a entrar numa vida de oração, você começa a ficar guardado. Você começa a ficar protegido. Você começa a entrar naquilo que Jesus chamou de vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para não entrar em tentação. Então assim, a vida de oração é muito importante. Agora, o fato de você não estar conseguindo, não vem dizer para nós que não é assim, que não funciona, que não é bem desse jeito, que você trabalha muito. Olha, eu disse outro dia para o Vicente, conversando ali na sala lá em cima, eu disse assim, olha, às vezes, vamos imaginar aqui, queridos, que eu tenho
10 horas disponíveis e livre durante cada dia, 10 horas. E vamos imaginar que você tem 1 hora disponível. Não, você corre muito, você estuda, trabalha, corre aqui, corre ali, faz um monte de coisa. Então você tem só 1 hora e eu tenho 10, tá bom? Estão comparando comigo, fazendo aqui os cálculos? Vamos imaginar isso aqui. Então, vamos imaginar que dessas 10 horas eu costumo orar 2 horas. Tenho 10 horas livres, eu estou chamando de horas livres, ok? Eu costumo orar 2 horas. E você que tem 1 hora livre, você costuma orar 1 hora livre, dessa livre que você tem. Quem está orando mais? Eu ou você? Olhando desse ponto de vista, pastor, você ora 2, eu oro 1, então você ora mais. Mas assim, você está fazendo mais do que eu, está dando mais para Deus do que eu. Então assim, querido, querida, por favor. Alguém chega e diz assim, eu orei 10 horas. Essa pessoa tinha as 10 horas disponíveis para orar. Você tinha 1, já fica com vergonha. Eu ia falar que eu orei 1, nem vou falar. Vou esconder aqui. Não, querido, às vezes é a hora que você tinha e você deu para Deus. É igual a moedinha, sabe a moedinha? A mulher deu uma moedinha e os homens estavam dando sacos de dinheiro. Jesus disse, quem deu mais? Quem deu mais? Eles olharam e falaram, rapaz, eles estão dando sacos de dinheiro. Jesus disse, ela deu tudo o que ela tinha. Então assim, não precisa ficar desesperado. Puxa, eu não estou conseguindo orar igual o pastor. Eu trabalho de tempo integral no ministério. Eu tenho a obrigação de orar tanto para te dar alimentos espirituais frescos. Eu tenho a obrigação, querido. Você entende o que eu estou falando? Eu tenho a obrigação. Então não compara. Quando eu falo sobre a minha vida de oração, é só para inspirar você. Não é para dizer assim, ó, se não chegar aqui você está fraco. Não, não tem nada a ver. Eu estou tentando inspirar pessoas. Eu estou tentando levantar pessoas, eu estou tentando motivar pessoas, eu estou tentando impulsionar pessoas. E agora, como que eu impulsiono? Dizendo para vocês, de vez em quando eu oro 10 minutos. Vocês vão pensar, 10 minutos? 10 minutos, pastor? 10 minutos, de vez em quando eu oro. Aí eu venho aqui ensinar vocês sobre a minha oração 10 minutos por dia. Você vai ficar motivado com isso? O Lilo vai. Mas a maioria não vai. Você entende? Quando eu falo sobre a vida de oração, eu falo sobre o que aconteceu comigo. Vocês viram o que aconteceu aqui domingo? Vocês viram aquelas coisas que aconteceram aqui domingo? O que você fez, pastor, para acontecer aquilo? Eu fiquei dentro da minha casa orando em línguas. Orando em línguas. Eu estou dizendo que eu fiquei orando em línguas. E aí acontecem essas coisas. Porque eu descobri. É uma fonte inesgotável, querido. Quanto mais tempo eu passo orando em línguas, mais coisas extraordinárias acontecem. E olha, só o fato de eu ficar com o corpo todo eletrizado, quando eu chego perto de alguém, as pessoas ficam do mesmo jeito. Por que acontece isso? Porque eu fiquei perto de Deus. E aí eu fiquei com o corpo assim, aí eu fico perto do Eduardo, ele fica assim também. É a unção. É a presença, é a glória de Deus. Você acha que eu não quero mais? Você acha que eu não gosto mais disso? Eu fico apaixonado cada vez mais por essas coisas. Eu fico querendo cada vez mais. E isso me leva a falar das mesmas coisas para vocês. Você entende? Não vamos inventar não, vamos fazer o seguinte, gente, vamos orar e as coisas vão começar a acontecer. Eu sei que é assim que funciona. Então, eu estava falando o seguinte, aquele Daniel, ele orava 3 horas por dia. Então eles bolaram um plano para fazer Daniel parar com isso. Eles queriam fazer Daniel, mas sabe de uma coisa? Nada ia fazer Daniel parar de orar. Porque Daniel sabia que as coisas aconteciam mediante a vida de oração de Daniel. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, não era eles só que queriam parar Daniel, eram as forças espirituais que queriam parar Daniel. É os espíritos malignos que queriam parar Daniel. Então assim, queridos, saiba de uma coisa, existe forças espirituais também tentando fazer você parar de orar. Agora, eles não conseguem pegar você. Entende? Eles não conseguem pegar você. Você precisa lutar contra o desânimo. Sabe aquele negócio de, hoje eu não estou com vontade de nada. Tudo bem, você está vivendo nesse corpo, tem uma alma. Todos nós passamos por isso. Às vezes está desmotivado. Mas assim, pega você e sua desmotivação e leva para a oração mesmo assim. Mas hoje eu não vou conseguir orar bastante. Mas pelo menos eu vou conseguir orar alguma coisa.
E se eu não conseguir orar, eu vou colocar aqui alguém orando para me ouvir a oração e me inspirar. Se eu não conseguir isso, eu vou colocar alguém cantando e salmodiando e louvando a Deus para isso me inspirar. Se eu não conseguir, eu vou pregar uma pregação do Ricardo que ele pregou na última quinta-feira, eu vou ouvir aquilo, vai me inspirar. De qualquer forma, alguma coisa vai me inspirar. Eu tenho que fazer algo para mim ficar inspirado, querido. Nós temos que viver nessa prática. Sabe, cada um tem um jeito. O jeito que você sabe que vai te inspirar, faça aquilo. Não importa como. Como que eu me inspiro? Cara, se eu ouvir uma boa pregação sobre oração em línguas, eu quero orar em línguas. Meu Deus do céu. Se eu ouvir uma boa música de adoração, eu fico inspirado. Eu quero entrar mais. Eu quero entrar mais. Vocês entendem? Então assim, todos nós temos nosso ponto de partida. Ninguém tem desculpa, ok? E eu já disse assim, que se você tem 1 hora disponível e você der essa 1 hora para Deus, o problema é que tem gente falando que não tem tempo, mas fica lá no ônibus 1h30 para ir para o trabalho, 1h30 para voltar. Peraí, gente. Peraí. Fica lá no trânsito dirigindo 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E diz para mim que não tem tempo. Não vale a desculpa, né? Então, queridos, nós todos podemos fazer isso. E se nós descobrirmos, olha como Deus ele é extraordinário, Ricardo. Deus, ele é bom. Ele me deu um jeito de eu orar. E às vezes eu não preciso nem estar pensando, eu só fico orando. Fico orando em línguas. Eu posso orar em línguas em todo lugar, dessa forma. Baixinho, para ninguém ficar ouvindo e achar eu estranho, esquisito. Então eu fico orando bem baixinho. Mas olha, como isso é extraordinário. Só pode ter vindo de Deus. Só pode ter vindo de Deus. Você pode estar fazendo coisas com as mãos e orando em línguas. Eu estou manuseando coisas, mas estou orando em línguas. Gente, só pode ser uma coisa divina, sabe? Eu não sei que palavra eu uso para isso. Foi assim que eu me senti no ano de 2005, querido. Aí em 2006, eu continuei me sentindo assim, em 2007, cara, que estratégia, que coisa extraordinária que Deus criou. Foi assim que eu me senti. Foi assim. A igreja primitiva, ela começou, Jesus falou para eles, olha, não começa ainda não. Vocês vão para Jerusalém, fica lá esperando, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando eles forem em Atos capítulo 2, revestidos de poder, o que aconteceu? Veio sobre eles línguas como que de fogo, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Aí depois disso sim, eles saíram pregando em todo lugar. Depois que eles receberam as línguas como que de fogo. Vocês estão entendendo? Aí eu fiquei assim, pastor Williams. Cara, se eu tivesse descoberto isso antes, onde eu estaria hoje? Onde eu estaria? Onde você estaria? Eu não sei se dá certo não, pastor. Estou dizendo para você que dá. Mas assim, é melhor você ter as suas próprias experiências e tirar as suas próprias conclusões. E agora é o seguinte, gente, você só vai ter as suas próprias experiências se fizer o que eu fiz também. Se fizer o que eu faço também. Tem muita gente aqui que já descobriu, querido. Tem muita gente aqui que tem ficado orando em línguas e está vendo portas se abrindo. Tem ficado orando em línguas e tem visto a unção do Espírito chegando. Você recebia a unção como recebe antes quando não orava em línguas? Não? Então, para ele é muito fácil ele comparar e dizer assim, cara, o pastor não precisa nem pregar para mim, eu já sei na minha própria vida que isso dá resultado. Aleluia. Ou você acha que eu fico assistindo novela em casa e depois venho para cá pregar e a unção sai fluindo para você? Não vai. Aquelas novelas estão impregnadas de demônios, queridos. Desculpe a falar assim, mas estão impregnadas de demônio. E tem gente assistindo e pegando o demônio das novelas. Você quer que eu mostre para você como? Os comportamentos, eles têm sido de acordo com as novelas. Você acha que isso não é pegando a mesma influência? Está pegando a mesma influência. A igreja não deixa a gente assistir. Não, pode assistir, vai lá, assiste. Só que você vai sair daquele jeito, querido. Querido e querida, você vai sair daquele jeito. Do jeito que está na novela é a sua vida.
eu vou assistir escondido. Vai pegar escondido. Não sou eu que tenho que ver, você ou não ver. Você vai pegar a influência escondido, não tem jeito. Vocês entendem o que eu estou pregando? A influência. Olha, eu estou pregando hoje para vocês e sabe, eu estou influenciando vocês. Gente, um monte de gente aqui, um monte de jovem aqui, ó, se levantando assim, dessa forma, porque eles ficam ouvindo essas coisas, aí eles ficam querendo também. Estão sendo influenciados. Estão sendo influenciados. Estão sendo influenciados. Influência, querido. Sabe, a forma que o seu pastor vai pegar em você. Você já ouviu isso? Por quê? Porque eu sou o maior influenciador da sua vida. Não adianta, gente. Eu sou o maior influenciador. Querendo você ou não. Se você não quiser ser influenciado, amém. Se você não quiser ser influenciado, para de vir aqui. Entendeu? Porque se você ficar vindo, aí eu vou ficar pregando essas coisas para você. Além de pregar, a influência da minha vida vai pegar na sua. A inspiração da minha vida vai pegar em você. Aí vai ficar um monte de gente parecida comigo no sentido de vida de oração, de unção. Todo mundo doido pela unção. Todo mundo doido pelo poder de Deus. Todo mundo cheio do poder de Deus. Olha, eu estou maravilhado com isso que está acontecendo aqui. Estou maravilhado. Se eu passar o microfone para alguns aqui, ó, eles vão fazer igual ou melhor aqui já. Vai pregar de um jeito que a gente vai querer sair para orar em línguas. Não dá para acabar para a gente ir embora orar, não? Eu estou pregando a palavra de Deus para você. Nós sofremos influência daquilo que nós ficamos expostos. Aí esse doido fica falando sempre essas coisas para você, sempre essas coisas para você, sempre essas coisas. Aí você começa, eu vou entrar nisso aí que ele falou. Aí você começa a orar, daqui a pouco seu corpo fica todo eletrizante, você fala, cara, que isso? Aí tem gente que manda mensagem e fala assim, pastor, não dá para transferir pelo telefone? Sério. Por quê? É fome. É desejo disso. Queridos, eu não sei, mas se eu não fosse pregador e eu estivesse nessa igreja com esse povo falando essas coisas, isso ia pegar em mim. Eu não ia conseguir ficar sentado no meio de vocês e não querer essas coisas, Ricardo. Eu não ia conseguir. Cara, isso pega, eu quero também. Vai orar, eu vou orar. O que tem que fazer? Eu vou fazer. Orar em línguas, eu vou orar em línguas. Eu vou começar do meu começo, tudo bem. Mas eu chego lá, eu chego lá. Sabe, algumas pessoas ficam irritadas. Mas, quando alguns dos jovens mandam mensagem para mim dizendo que orou tanto, eu fico empolgado com eles. Eu quero mais. Eu prefiro eles assim. Eu prefiro eles assim, apaixonado pelas coisas de Deus, apaixonado pela oração, apaixonado pela vida com Deus. Eles querem mais, eles estão desejosos demais, eles querem entrar nisso. E eu fico empolgado. Não vai ganhar de mim não, eu fico empolgado. Sabe, e eu gosto de brincar assim mesmo. Eu já brincava com algumas pessoas em particular, mas agora é mais aberto. Tipo assim, da gente meio que como se estivesse competindo. Não é competição, mas isso impulsiona a gente, você entende? Você vê um rapaz como o Lilo. Quantos anos você tem, Lilo? 14 anos, rapaz. Orando várias horas em outras línguas. Ele falou para mim, eu ganhei de você, pastor. Como é que você pode fazer isso? Eu quero é mais, eu quero que ele vá mais mesmo. Eu quero que ele continue, eu quero que ele ultrapasse, eu quero que ele faça. E ele vai ser arrebatado, e ele vai fazer coisas. Vai chegar um dia que ele vai chegar na escola, os jovens tudo caindo no chão. Que é isso? Você entrou aqui na sala, eu estou tremendo, que é isso? Aí ele vai dizer, porque eu estou cheio de Deus, e quero orar por vocês aqui, eu quero orar por vocês. Aí a sala não vai ter mais aula, vai toda uma professora chorando de um lado, os alunos chorando do outro, e o Lino impondo as mãos, vem aqui, eu vou fazer igual o meu pastor no dedinho. Ele vai pôr o dedinho, e vai transferir unção para todo lado, e vai as pessoas caindo no chão. Aonde busca mais isso? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês aonde tem mais jovens doido assim. Aí eles trazem os jovens pra cá, os jovens vêm tudo pra cá e fica tudo doido igual a ele, e eles querem mais, e aí a gente vai fazendo isso, pegar e cada vez pegar mais.
É isso que eu quero, é isso que eu quero, é esse o meu desejo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E não vai sobrar um no nosso meio que não vai pegar. Não vai sobrar um no nosso meio, porque ou entra nisso, ou sai fora. Queridos, olha, imagina assim, o Lilo pula dentro do fogo. Aí, o outro pula dentro do fogo, vai queimar todo mundo. Não brinca com coisas espirituais não, que pega. Esse negócio pega, eu já vi pegando, sobe o grupo de louvor lá, sobe o grupo. Esse negócio pega, hein? Aleluia. Essa é a parte que o povo gosta. Aleluia. Isso pega, queridos. É disso que eu estou falando. Sabe, viver religião, eu estou cansado disso. Vim pro culto, aí canta 3 músicas, aí alguém faz ali a oferta, a gente oferta, alguém prega, ó, vamos embora para casa, Deus abençoe vocês. Eu estou cansado disso. Eu não quero isso. Não, mas tem que ter regra, ó, tem que ter regra. A gente canta 3 músicas, meia hora. 3 músicas, aí ó, 10 minutos faz a oferta, 10 minutos, a oferta, aviso, 5 minutos. Aí a gente prega 40 minutos, ó, 40 minutos, deu 8 horas, encerra o culto. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado disso. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Porque nós vamos ficar cada vez mais cheios de Deus. E vamos sair influenciando cada vez mais as pessoas. As pessoas vão ficar cada vez mais influenciadas e vão querer vir aqui para buscar isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Deus me chamou para isso e chamou você para isso também. Influenciando pessoas para a vida de oração, para a vida com Deus, para querer mais de Deus. Eu gosto quando eles me mandam mensagem e falam, eu quero mais, pastor. Eu gosto disso. Eu fico empolgado. Eu fico querendo orar mais, eu tenho que orar mais para me ficar mais cheio, para me transferir mais. Eu quero mais. Empolga eles, empolga a mim também. Aleluia. Eu fico assim. Aleluia. Não vai ter um no nosso meio que vai parar. Não vai ter um no nosso meio que vai pegar o diabo. Olha só. Se Jesus disse pra gente vigiar e orar significa vigiar, e vigiar significa orar, segundo Jesus estava dizendo. Então quando eu oro, eu vigio, eu fico guardado, protegido dos ataques do diabo. Você entende? Então assim, inspirar essas pessoas para a vida de oração é inspirar elas a ficarem guardadas dos ataques do diabo. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de terminar minha mensagem. Vocês percebem que nesses últimos dias as coisas no mundo estão ficando feias? Vocês percebem que não está comum as coisas? Os ataques do diabo estão grandes. Vocês percebem? Está muito grande, as coisas estão acontecendo mais. Só que eu estou do lado de cá, de tudo isso, e dizendo algo. Porque as pessoas estão dizendo que as coisas só vão piorar. Eu não quero contrariar eles. As coisas só vão piorar. Mas eu estou do lado de cá dizendo, e nós igrejas, nós vamos avançar mais. O poder está aumentando também. Se por um lado vem um ataque do diabo e da corte dele, por outro lado, nós igrejas estamos aumentando no poder, estamos aumentando nisso também. E eu estou mais do que nunca comprometido e desesperado para pregar essa mensagem, cada vez mais. Eu não quero pregar bonito não, eu quero pregar uma mensagem que possa fazer com que as pessoas sejam influenciadas, impactadas da palavra e do Espírito. Eu quero levar as pessoas para o joelho dela na oração, eu quero levar as pessoas para querer mais de Deus. O mundo está vindo e nós estamos indo contra eles. E nós vamos, olha, eu estou acreditando que nesses últimos dias, tanto o pecado vai aumentar, está aumentando, quanto as coisas do reino também vão ser maiores. Olha, queridos, de verdade, eu vou dizer isso para vocês, eu sei que algumas pessoas ficam assustadas com isso, mas nós vamos fazer milagres tão extraordinários, ao ponto de alguns de nós flutuarmos. É sério o que eu estou dizendo. Aí você diz assim, para que, pastor, flutuar? Pensa se de repente o Lilo que ora tanto em língua, daqui a pouco ele está na bateria, ele flutua ali.
Vai vir o bairro inteiro aqui para ver isso. O bairro inteiro vai querer vir aqui para ver o menino que flutua na igreja. E aí, nós vamos ganhar o bairro inteiro por causa do menino que flutua na igreja. Então, queridos, fala sério. Fala sério. Milagres, nós vamos ver milagres. Pastor, peraí, pastor. Que loucura é essa? Eu vejo na palavra de Deus o machado flutuando. O machado flutuando. Eu vejo na palavra de Deus o mar se abrindo, se dividindo, porque um homem, além de Moisés, Eliseu fez isso, um homem jogou o pano e o mar se dividiu. O pano estava carregado de unção, de poder. Isso que vocês veem na igreja aqui, o pano, esse mesmo pano que às vezes eu uso para transferir unção para as pessoas, pano daqui, pano dali, e domingo eu transferi através da Bíblia. Esse mesmo pano eles jogaram e o mar se abriu. Poder no pano. Queridos, não subestimem o poder de Deus, não. Câncer. A hora que eles chegarem perto de nós, os cânceres vão sair correndo. Não é a doença da época? Esses mesmos espíritos malignos que estão causando câncer, eles vão se ajoelhar diante de nós. Eu estou dizendo sobre o câncer, ele vai se ajoelhar diante de nós. Eles vão sair correndo, igual no ministério de Paulo, em Atos capítulo 19, versículo 11. Paulo mandava lenços e aventais, carregados de poder, carregados de unção, e as doenças e os demônios corriam das pessoas. Você consegue pensar sobre doença correndo? Está na Bíblia, eu acredito na Bíblia. Os demônios, eles não aguentam o poder de Deus. Eles não aguentam o poder de Deus. Então é isso que eu quero. Quando eu chamo vocês para a vida de oração, é que vocês ficam impregnados, cada vez mais cheio, e cada vez mais cheio, e quanto mais você ora, mais busca, mais cheio você fica, aí você fica mais cheio, mais carregado dessa presença, mais carregado, e aí você vai passar, e às vezes você vai passar, nem orou pela pessoa, o câncer vai cair no chão. Você vai falar assim: rapaz, o que aconteceu? Eu não sei, você passou do meu lado, essa doença saiu de mim. Vai ser assim. Vai ser assim. Aleluia. Queridos, as pessoas não estão conseguindo ficar de pé aqui nessa igreja por causa da unção. Imagina se as doenças vão conseguir. Vamos cantar. Vamos ficar de pé todo mundo e vamos cantar. Uma unção disponível aqui pra curar.